nós somos apenas um instrumento, né, coletivizado pelo conjunto dos que compõem a equipe de governo, o estado de ser governo, numa concepção que corresponda àquela que, no nosso ver, é a que me encanta, me seduz e me mantém jovem, apesar da idade, que é o socialismo. Erundina, eu, aqui do meu cantinho, estou observando esses primeiros dias do governo Lula, e desde que ele ganhou a eleição, estou achando Lula mais à esquerda do que as minhas expectativas. Porque as minhas expectativas, com base nessa frente amplíssima, vamos falar assim, para lá de ampla, eram menores. A minha régua estava rebaixada, talvez. Eu achava que o Lula ia ter que ser mais moderado. Ontem ele falou que foi golpe contra a Dilma. Ele disse que vai pôr o BNDES para bancar projetos na América Latina. Ele pediu respeito a Cuba, Venezuela. O homem está... Você tá... Eu tô achando... Está no ponto. Está no ponto? Isso é fruto de experiência, dura experiência. O tempo que ele ficou, né, sem a sua liberdade de pensamento, sem sua liberdade plena, ele amadureceu muito. Ele amadureceu e se deu conta de que as bases que sustentaram e que ainda sustentam a fundação do PT são outras. O PT e outros partidos do nosso campo, o PSOL, por exemplo, a meu ver, eles não foram criados, fundados, para disputar as eleições nos marcos do Estado capitalista, nos marcos atuais do Estado capitalista. Nós fomos criados para possibilitar, contribuir para que a cidadania política se exercite plenamente. O que eu quero dizer com isso? O poder popular. O poder popular não se exercita nesse país, a não ser através das eleições, do voto, né, secreto, que não é nem tão secreto assim, ele é tão tentado a ser manipulado das mais variadas formas, além do baixo nível de politização da maioria do nosso povo, e, portanto, nós precisamos avançar muito no nível da nossa soberania, no nível da nossa democracia, no nível da nossa condição de sujeitos políticos que constrói a realidade, constrói a história, e o nosso povo está afastado de tudo isso. Então, uma liderança, né, carismática, identificada com o povo como Lula, né, tem um papel pedagógico fundamental à medida em que ele descobre esse seu papel. É mais do que uma liderança para governar. Veja que as tiradas dele são brilhantes quando eles as exercem politicamente, não é administrar. Um governo não existe para um governo de esquerda, um governo socialista, ou pelo menos com pretensões socialistas, né, para se justificar, inclusive, né, de disputar o poder, exercer o poder nos marcos do capitalismo, né, do Estado capitalista, é usar esse poder que as eleições democráticas dos marcos desse Estado, né, oferecem, asseguram a essas forças para que elas contribuam para construir o poder popular. Mas os próprios partidos não têm muito essa consciência. E nós assumimos pedaços do Estado, em prefeituras, em governos estaduais, ou mesmo na dimensão nacional, mas isso não garante, né, aquilo para o que fomos criados. Fomos criados para revolucionar a realidade, na concepção mais avançada de civilização, né, de direitos humanos, de direitos sociais, de soberania plena, de igualdade de direitos. É para isso que nós existimos. Por isso, o nosso poder é tão limitado nos termos da conquista do poder por essas eleições e por essa prática política que nós desenvolvemos. O quadro partidário é um caos. Não se exercita, não existem partidos, existem siglas. E com essa história
né, de partidos das mais diferentes concepções se juntarem, né, como foi feito agora para substituir a proibição de coligações para os cargos executivos, mais piora o perfil dos partidos do que melhora. Claro, facilita a conquista de poder por esses partidos todos, porém não afirma a identidade partidária, não coloca cada partido como um projeto político e que a sociedade cobre desse partido esse projeto e se justifique como tal, como partido político, exatamente em razão desse projeto. E ele não pode ser fragilizado, alterado na sua base essencial, né, a despeito de disputar o poder nos marcos do Estado capitalista que temos aqui. Portanto, o Lula, o papel dele é um papel essencialmente política e com uma dimensão pedagógica muito importante. Então, se ele se fixa, se ele se dedica, se ele protagoniza esse momento crítico da vida do nosso país, da vida da América Latina, da vida do mundo, ele, sem dúvida nenhuma, passará pela história, marcando definitivamente alguém que catalisa, na sua figura modesta, simples, popular, né, a força política que se resulta desse esforço de unificação das forças populares e, a partir daí, repensar o nosso país, repensar as relações de poder e repensar aquilo que é a política, a cultura política em nosso país. Lula está ótimo, nós vamos realmente ter grandes surpresas do que ele vem fazendo em tão poucos dias, enfrentando, inclusive, um golpe. E, veja, ele tem enfrentado essas situações extremas com a relativa tranquilidade. Ele não vem se desesperando, não vem se precipitando, fazendo bobagem. Não, ele está tranquilo, ele está seguro de sua função, ele está cada vez mais admirável na sua liderança, na sua intuição, né? Ele tem uma intuição fantástica, né, para a sua facilidade de relacionar-se com as pessoas, né, com o poder, inclusive. Então, eu estou com uma enorme esperança desse terceiro governo do Lula, e eu espero que ele radicalize mesmo nos marcos da democracia. É isso que nos falta, Rovai, e é isso para o que nós existimos. Vocês, um dos meios de comunicação, sendo um fator de formação de consciência, de formação de poder político, e nós vivendo os limites da democracia representativa, mas colocando nosso mandato o mais possível dele a serviço do nosso povo, de sua organização, de sua atuação, do seu protagonismo. Erundina, a gente vem falando da radicalização da democracia há muitos anos, né? Eu me lembro muito da tua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, onde você defendia que os conselhos não fossem consultivos, mas deliberativos. Foi uma grande polêmica, inclusive, com o Plínio, na época, que defendia conselhos consultivos, né? Ou seja, nós estamos falando de 88, né? Antes da eleição. E o que a gente avançou, na tua opinião? O que a gente regrediu e como que a gente pode sair, amplificar isso, dar um salto mesmo nessa radicalização nesse governo, sem correr o risco também, Erundina, eu quero fazer uma fala que talvez seja polêmica, de a gente, ao fazer a tentativa de radicalizar a democracia, criar, na verdade, um sistema de poder que seja de defesa de um pedaço só do espectro político, como muitas vezes acontece em governos de esquerda e que acabam se burocratizando, se tornando autoritários. Quero dar o exemplo aqui da Nicarágua, por exemplo. É um governo que passou, talvez, do ponto, né? E a própria Venezuela em alguns aspectos, né? Então, eu queria ponderar isso e te perguntar, com a sua experiência política, o que você acha que a gente tem que fazer? Veja, a ideia
de um partido socialista, ou a ideia de um projeto socialista, ele se antecipa no tempo. Eu tenho muita resistência de pensar, né, na ditadura do proletariado. Ditadura é ditadura. E ditadura não combina com o projeto humano, né? O ser humano é, por essência, livre, né? Capaz de construir-se e de construir a história. Então, a pretexto de um modelo que não é perfeito, nem poderá ser, não vai ser nunca, é necessário que o socialismo não seja apenas um modelo de Estado, ou mesmo um modelo de economia, ou um modelo de sociedade. Tem que ser um modo de existir no mundo. Veja, nós temos que antecipar o socialismo tentando viver os princípios socialistas, os conceitos socialistas, os valores socialistas no tempo presente. Eu não vou ter mais tempo muito nenhum, sabe, para, quem sabe, ver alguma coisa das novas gerações em relação àquilo pelo que eu dei minha vida. Tenho absoluta certeza disso. Mas à medida em que, no presente, no pouco espaço que disputamos e conquistamos, não individualmente, mas coletivamente, e esse é um outro traço do socialismo, ninguém se arrogue, né, a condição de ser o dono da verdade, ser o dono do poder, ser o dono que sabe tudo. Não, tem que ter muita humildade. Mas o socialismo supõe esses valores, e esses valores se exercitam na prática, no dia a dia, na cultura política. Veja, o nosso governo, há 33 anos atrás, foi um governo que tentou viver isso, né? Não tínhamos ilusões que íamos implantar o socialismo numa prefeitura, mesmo na prefeitura do Porto de São Paulo, mas era uma oportunidade de exercitarmos o poder inspirados pelos valores, pelos conceitos socialistas, né? E a participação popular, né? A divisão do poder como sendo originário do povo, dividindo com ele as decisões estratégicas desse governo, é um modo, no presente, de se experimentar um governo socialista. Não é socialista, evidentemente, não temos ilusões disso, mas a gente forma gerações, seja nos princípios capitalistas perversos, ou também podemos e devemos formar gerações que possam conceber a realidade de outra forma e se colocar a serviço dessa outra forma de construir o mundo, de construir as relações humanas, de construir as relações de poder, poder econômico, poder político, poder cultural, poder científico, todas as formas de poder. Então, isso é uma tarefa que nos cabe a nós, socialistas. Não como uma tarefa individual, mas como uma tarefa que se coloca diante de nós para cumpri-la através dos processos políticos que existem no presente, que são aqueles que conseguimos chegar lá. Por isso, nós radicalizamos no processo de dividir o poder. Não dividir, retribuir. Não retribuir, devolver o poder a quem é originário dele, que é o povo. Portanto, quando nós nos vimos com a tarefa de disputar a prefeitura mais importante do país, né, eu já tinha consciência disso, de que só valeria a pena esse desafio, e ele só se justificaria se ele fosse um momento, nesse espaço de poder do Estado, que é o município, podermos experimentar uma forma de exercer o poder, não só em nome do povo, mas junto com o povo, dividindo com ele as decisões estratégicas. E isso faz um bem enorme ao povo. Isso promove a cidadania política do povo. Isso forma os servidores públicos, que passam a se ver como alguém a quem o poder é delegado também. O delegado não é de quem está na cabeça de uma prefeitura, ou de um governo de Estado, ou da União, não. Nós somos apenas um instrumento, né, coletivizado pelo conjunto dos que compõem a equipe de governo,
o estado de ser governo numa concepção que corresponda àquela que, no nosso ver, é a que me encanta, me seduz e me mantém jovem, apesar da idade, que é o socialismo.